Após altos e baixos, o mundo dos jogos de terror estava prestes a ser virado de ponta cabeça, mudado da água pro vinho. E o ano de 2014 foi marcado pela demo de um dos games mais assustadores de todos os tempos, PT. O playable teaser de Silent Hills era assustador, imersivo e muito intrigante. E apesar do seu lançamento nunca ter acontecido, a sua marca ficou. E a sua influência reverbera até hoje dentro desse gênero como um breve sonho, uma breve amostra do que nunca aconteceu. Seja muito bem-vindo à Penumbra. Você está assistindo a Dark Stories e hoje vou falar um pouco sobre o diamante no mundo dos jogos que seria Silent Hills. PT, antes de começar, nos mostra algo bem estranho. Um texto. Cuidado, a fresta na porta. É uma realidade paralela. O único eu sou eu. Você tem certeza de que o único você é você? E a partir daí acordamos em uma sala estranha com algumas baratas andando pelo chão. À nossa frente marca-se uma luz penetrante acima de uma porta que de repente é aberta, e aquela pequena fresta então nos convida a entrar. E antes de pularmos de cabeça nesse universo, não se esqueça de deixar um like no vídeo, isso me ajuda muito e entrega o meu conteúdo pra você. Bom, e então somos arremessados para um misterioso loop presenciado por um protagonista desconhecido em uma casa assombrada por experiências sobrenaturais, e claro, uma história de arrepiar, já que essas assombrações foram causadas pelo próprio protagonista. Essa história bizarra primeiramente nos apresenta Lisa, a esposa que morava nessa casa com seu marido, sua filha mais velha e um pequeno garotinho. Aparentemente, o protagonista, marido de Lisa, foi demitido do seu trabalho por causas desconhecidas. Isso causou um abalo enorme na família, já que aos poucos eles eram afogados por dívidas. Porém, ao invés dele buscar rapidamente resolver a situação, ele desenvolveu uma profunda depressão, se afogando mais e mais no álcool. Lisa tomou então a iniciativa de buscar um emprego, já que os seus filhos precisavam de uma base de sustento, e ela conseguiu trabalhar durante um tempo como caixa de supermercado. E nesse trabalho horrendo, ela só recebia o seu pagamento se fosse vestida com saias curtas para satisfazer os gostos doentios do seu patrão. Até que um dia o protagonista acabou descobrindo o que Lisa fazia, e além disso também descobriu que ela estava possivelmente grávida de um filho que não era seu. E tomado pela completa e mais pura raiva, ele bêbado comprou uma arma e não pestanejou para entrar em sua casa e assassinar todos que ali estavam, inclusive a sua filha mais velha, que se trancou no banheiro, mas foi encontrada posteriormente pela polícia com um tiro a queima-roupa no peito. E então essa história, após tudo isso, nos apresenta duas vertentes. A primeira onde esse personagem se suicidou no fim, e a outra onde ele acordou no seu carro e foi encontrado pela polícia balbuciando coisas sem sentido, que as autoridades diziam parecer algo fora das línguas conhecidas. O que ele dizia se assemelhava a um ritual, e aqui Silent Hill já começava sutilmente a tomar a sua parte. Logo quando adentramos nesse corredor, vemos um relógio travado às 11h59, que seria provavelmente o horário em que o assassinato aconteceu. No fim desse corredor em formato de L, damos de cara com a última porta, a responsável por levar o protagonista para algumas realidades alternativas que dão espaço para as duas vertentes que eu mencionei anteriormente. Como por exemplo, após atravessar essa porta, encontramos no banheiro um feto dentro da pia, que seria o filho do casal que faleceu no momento em que Lisa foi baleada. E por mais esquisito que pareça, esse feto nos conta a história do protagonista e também da esposa, quase como se fosse o próprio marido se lamentando por tudo que fez. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back.
E posteriormente o jogo é marcado pela presença de Lisa, que aparentemente volta dos mortos para assombrar o seu marido, aparecendo também algumas vezes em cantos distintos da casa. Esse loop temporal em que ficamos quer que andemos em círculos até encontrarmos respostas essas que só aparecerão através da resolução dos misteriosos e difíceis puzzles. E então, depois de muito tempo, finalmente fazemos o telefone tocar, que é o principal objetivo, e nossos ouvidos são preenchidos por uma voz que diz que fomos finalmente escolhidos, e só a partir daí você finalmente estaria apto para sair daquela casa. E todos sabemos que a saga Silent Hill é bem famosa por abordar temas pesados e subjetivos que rondam a mente dos protagonistas, cujo mesmos fizeram atos doentios durante sua vida ou provocaram alguns acontecimentos ainda mais bizarros, e tudo isso volta para atormentá-los, o que não seria diferente desse nosso protagonista em PT, mas aqui a história parece ir por um lado mais palpável da coisa. Outros acontecimentos parecidos com o dele estavam se materializando por toda parte. Era como se Silent Hill finalmente conseguisse obter um certo controle, afetando cada vez mais as pessoas com a sua punição severa. E esse primeiro loop que o jogo nos apresenta não passaria de um breve teste de aptidão para ele finalmente caminhar livre pela cidade, que é exatamente o que acontece quando ele sai da casa e a cutscene mostra o rosto de Norman Reedus como personagem principal. E agora, analisando por trás dessa história toda, temos aqui uma relíquia raríssima, um jogo de terror que, apesar de não ter passado de uma demo, ainda assim revolucionou o gênero na época e continua fazendo isso até os dias atuais. Isso porque esse game, além de trazer para a saga Silent Hill um ponto de vista em primeira pessoa, introduziu o jogador naquele universo através da nova geração, além de abordar o terror psicológico de uma forma tão sensacional que é quase como se nos colocássemos na pele do protagonista, assim como utilizaram alguns elementos muito marcantes, como simplesmente o fato do rosto de Lisa se mexer mais rápido do que o corpo, simbolizando toda a sua agonia e desespero no dia de sua morte. Elemento esse que ainda é usado em jogos de terror atualmente. E ainda mais do que isso, Silent Hills reuniu a comunidade de uma forma fantástica, fazendo com que vários canais, sites e blogs aparecessem para trazer à tona toda a discussão dos puzzles do jogo, assim como sua misteriosa história e todo o resto que estávamos para ver futuramente. E por incrível que pareça, não para por aí, pois o jogo prometia trazer o dono de toda a franquia Metal Gear, que já era consagrado na Konami, Hideo Kojima, como também a participação do diretor de cinema Guillermo del Toro, e ainda mais, seria protagonizado por Norman Reedus. A aclamação da crítica foi no mínimo marcante. O game traria uma excelente direção, com um visual jamais visto na época e uma complexidade e profundidade de história digna de muitos prêmios, ainda mais reverenciado pelos seus puzzles, já que o game foi projetado por Kojima para que os jogadores levassem pelo menos uma semana para finalizá-lo, como também pretendia que tudo fosse um mistério a fim de torná-lo uma experiência bem mais assustadora. Isso porque ele optou por um teaser jogável que originou o termo PT, do que simplesmente ficar lançando trailers atrás de mais trailers e screenshots do seu game. Mas claro, quando tudo parecia flores e no caminho certo, a Konami anunciou o fim de todo o projeto, dizendo que o seu foco a partir daquele ponto seria em jogos mobile, fazendo um enorme corte de gastos. Mas obviamente nem tudo ficaria por aí. O legado de Kojima precisava continuar e o seu talento não podia morrer ali, e não permitindo com que aquilo o abalasse, ele subitamente deixou a Konami, fundando a Kojima Productions, fazendo uma parceria de peso com a PlayStation e posteriormente desenvolvendo Death Stranding, levando a mesma equipe que trabalharia em Silent Hills, e esse novo jogo logo se tornou um gigante da indústria. Inclusive, se quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar no card aqui em cima o meu vídeo sobre. E bom, o que tenho a dizer é que tudo isso foi no mínimo lamentável e muito memorável, já que ficamos diante de um grande diamante no mundo dos jogos que na verdade nunca existiu. Pouco tempo depois, o game foi removido de todas as plataformas e não demorou muito para que todas as suas cópias desaparecessem até mesmo das mãos daqueles que aguardaram com tanto carinho. E o que restou pra gente foi um lapso do que seria um dos maiores e mais aterrorizantes jogos de todos os tempos, marcando 9 anos desde o seu lançamento no dia 12 de agosto. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e também de relembrar o marco que esse jogo teve na história, apesar de nunca ter aparecido pra gente. Mas claro, não devemos nos desanimar com isso, mas sim nos inspirarmos ainda mais, já que grandes títulos estão por vir, como o remake de Silent Hill 2 feito pela Bloober Team. E devemos, claro, sempre tomar muito cuidado com falsas expectativas também. Com isso, venha fazer parte da Penumbra. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.